Imagine como seria acordar pela manhã e sentir o corpo leve, sem aquela sensação de inchaço que deixa a roupa apertada, os pés pesados e as mãos inchadas. Imagine ainda poder medir a pressão arterial e perceber que ela finalmente está em níveis normais, sem precisar depender apenas de remédios fortes ou de longas listas de restrições. Essa realidade parece distante para milhões de pessoas, mas a verdade é que o alívio pode estar mais próximo do que se imagina, escondido em algo extremamente simples. Um único ingrediente natural capaz de transformar tanto a saúde da circulação quanto o inchaço corporal em poucos dias. Pressão alta e retenção de líquidos são problemas que caminham lado a lado e que atingem grande parte da população. A hipertensão é silenciosa, muitas vezes não apresenta sintomas claros, mas está entre as principais causas de doenças cardíacas, AVC e insuficiência renal. Já o inchaço, embora pareça algo apenas estético ou passageiro, na verdade é um sinal de que o organismo está acumulando líquidos de forma inadequada, sobrecarregando rins, coração e até as articulações. E quando somamos esses dois fatores, pressão elevada e acúmulo de líquidos, o risco de complicações aumenta ainda mais. O que poucas pessoas sabem é que existem ingredientes naturais, facilmente encontrados em qualquer mercado, que possuem propriedades comprovadas para ajudar a equilibrar a pressão arterial e estimular o corpo a eliminar o excesso de líquidos retidos. E a melhor parte é que não estamos falando de soluções mirabolantes, mas de algo simples, acessível e que pode ser incorporado à rotina diária sem dificuldade. Antes de revelar qual é esse ingrediente, precisamos entender o contexto. A hipertensão atinge cerca de 1 a cada 3 adultos no Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. É um problema tão comum que muitos já nem dão a devida atenção. O erro está justamente em normalizar uma condição perigosa, porque, ao longo do tempo, a pressão elevada vai danificando vasos sanguíneos, aumentando a rigidez das artérias e sobrecarregando órgãos vitais. O corpo dá sinais: dores de cabeça frequentes, tonturas, palpitações, sensação de aperto no peito, falta de ar. Mas em muitos casos, os sintomas só aparecem quando já existe algum comprometimento grave. Já a retenção de líquidos pode ser percebida de forma mais visível: pés que incham ao longo do dia, tornozelos marcados pelas meias, mãos que parecem pesadas, além do desconforto abdominal que muitas vezes atrapalha até mesmo a respiração. Esse inchaço está ligado ao desequilíbrio do sistema linfático, ao excesso de sódio na alimentação, ao sedentarismo e até a problemas renais. O corpo, em vez de eliminar o excesso de água, acaba armazenando, gerando esse aspecto inchado e desconfortável. O que talvez surpreenda é que a ligação entre pressão alta e inchaço corporal vai muito além da aparência. Quando há acúmulo de líquidos, o sangue circula com mais dificuldade, o coração precisa bombear com mais força e os vasos ficam sob maior pressão. É como se todo o sistema fosse obrigado a trabalhar dobrado, dia após dia. E é justamente nesse ponto que entra o poder dos ingredientes naturais. Eles podem agir tanto na redução da pressão quanto no estímulo da diurese, ajudando o corpo a eliminar o que está em excesso. Mas por que a medicina natural tem ganhado tanta força nos últimos anos? Porque, diferente de tratamentos que atuam apenas nos sintomas, muitos alimentos e ervas possuem propriedades que ajudam a atacar a raiz do problema. Um exemplo é quando utilizamos alimentos ricos em potássio para neutralizar os efeitos do sódio no organismo, facilitando o equilíbrio da pressão. Ou ainda quando consumimos ingredientes com ação anti-inflamatória e diurética, que além de reduzir o inchaço, aliviam dores articulares e melhoram a circulação. E aqui vai um detalhe importante: não estamos falando de substituir completamente os medicamentos prescritos pelo médico. Isso nunca deve ser feito sem acompanhamento profissional. O que vamos apresentar é uma forma de fortalecer o organismo naturalmente, trazendo mais equilíbrio e bem-estar, e em muitos casos permitindo até que o corpo responda melhor ao tratamento já em andamento. Agora, pare por um momento e reflita. Quantas vezes você já se sentiu cansado sem motivo, como se o corpo estivesse pesado demais para realizar até pequenas tarefas? Quantas vezes olhou para os pés ao final do dia e percebeu aquele inchaço desconfortável que parecia nunca ir embora? E quantas vezes mediu a pressão e ficou preocupado com os números que, mesmo com todos os cuidados, insistiam em aparecer altos? Esse sentimento de frustração é comum, mas não precisa ser definitivo. A natureza oferece recursos que podem mudar esse cenário, e a ciência já comprovou o potencial de muitos deles. O que falta, na maioria das vezes, é conhecimento. Saber exatamente qual ingrediente usar, em que quantidade e como incorporá-lo à rotina. E aqui está a promessa deste vídeo: revelar qual é esse ingrediente poderoso, explicar como ele age no organismo, por que é tão eficaz contra a pressão alta e retenção de líquidos,
e ainda mostrar formas simples de consumo para que você possa sentir os benefícios de maneira rápida e consistente. Quando entendemos o funcionamento do corpo e usamos a nutrição como aliada, percebemos que saúde não é questão de sorte, mas de escolhas inteligentes. É possível prevenir complicações, reduzir riscos e conquistar qualidade de vida apenas ajustando pequenos hábitos diários. E se há um caminho natural e eficaz para diminuir a pressão e acabar com o inchaço, por que não experimentá-lo? Prepare-se, porque estamos apenas começando essa jornada. Até aqui, você já entendeu a gravidade da pressão alta, os impactos do inchaço corporal e a importância de soluções naturais que tratam as duas condições de forma integrada. Agora vamos avançar para compreender como esse ingrediente específico pode se tornar um divisor de águas na sua rotina, trazendo não apenas números mais equilibrados na aferição da pressão, mas também a sensação leve e revigorante de um corpo sem inchaço. Muitas vezes, quando falamos em pressão alta e retenção de líquidos, a primeira reação das pessoas é pensar que somente remédios de farmácia podem resolver. Porém, ao longo das últimas décadas, a ciência vem mostrando que alguns ingredientes naturais possuem efeitos tão poderosos que podem, sim, ajudar a controlar os níveis de pressão e a eliminar o excesso de líquidos que o corpo insiste em acumular. A verdade é que a natureza nos fornece uma farmácia viva, só que muitas vezes ela é esquecida no fundo da despensa ou no quintal da casa da avó. E aqui está algo curioso. Você sabia que um único ingrediente, usado de forma correta, pode atuar tanto na circulação quanto no equilíbrio dos rins? Isso significa que ele ajuda a manter as artérias mais relaxadas, diminuindo a pressão que o sangue exerce sobre elas, ao mesmo tempo em que incentiva o corpo a liberar toxinas e líquidos acumulados. Esse duplo efeito é justamente o que faz dele uma arma secreta contra os dois maiores desconfortos que muitos enfrentam diariamente: a pressão alta e o inchaço. Antes de revelar detalhes sobre esse ingrediente, é importante entendermos o que realmente acontece dentro do corpo. Imagine suas artérias como tubos que transportam água sob pressão. Se esses tubos ficam estreitos ou rígidos, a pressão dentro deles aumenta. Agora, se além disso, o corpo ainda retém líquidos, é como se você colocasse mais água nesses mesmos tubos, forçando ainda mais as paredes. Esse é exatamente o cenário que leva à pressão alta e ao inchaço. Um sistema sobrecarregado que tenta lidar com o excesso para o qual não foi projetado. O ingrediente que estamos explorando tem o poder de atuar diretamente nesse mecanismo. Ele promove uma ação diurética natural, ou seja, estimula os rins a filtrar mais líquidos e a eliminar sódio em excesso pela urina. E como você talvez já tenha ouvido falar, o sódio em excesso é um dos principais vilões da pressão alta. Além disso, ele contém compostos bioativos que relaxam os vasos sanguíneos, ajudando o sangue a fluir de forma mais suave e leve. É quase como se você estivesse dando férias às suas artérias cansadas. E aqui vai uma reflexão para você. Quantas vezes você já se sentiu incomodado com pés e mãos inchados, principalmente ao final do dia? Quantas vezes subiu a pressão justamente depois de uma refeição carregada em sal? Pois saiba que isso não é apenas um detalhe passageiro. São sinais de que seu corpo está pedindo socorro, e que precisa de uma intervenção natural antes que a situação se transforme em algo mais grave. É nesse momento que entra o poder do ingrediente que estamos compartilhando. Ele não é uma solução mágica, mas sim um aliado poderoso, que pode ser incluído facilmente na sua rotina. Em vez de recorrer a fórmulas complicadas, você pode simplesmente trazer esse alimento para sua mesa e colher benefícios que vão muito além da estética. Afinal, sentir-se desinchado e com a pressão equilibrada é, acima de tudo, ter qualidade de vida. Agora, quero te fazer um convite. Se até aqui o conteúdo já fez sentido para você, se você acredita que cuidar da saúde de forma natural é um caminho possível, aproveite este momento para se inscrever no canal. Ao se inscrever, você garante que vai receber sempre informações confiáveis e práticas que podem transformar sua rotina de maneira simples. E não se esqueça também de deixar um comentário contando se já enfrentou problemas de pressão alta ou de inchaço. A sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. Voltando ao nosso tema, é interessante perceber como culturas antigas já utilizavam esse ingrediente muito antes da ciência moderna comprovar seus efeitos. Povos orientais, por exemplo, já o usavam em preparos diários para fortalecer o sistema urinário e manter a circulação equilibrada. Isso mostra que o conhecimento popular, transmitido de geração em geração, muitas vezes carrega verdades que só agora começam a ser reconhecidas pelos laboratórios. E talvez você esteja se perguntando, será que eu tenho esse ingrediente em casa agora mesmo? A resposta pode te surpreender. Ele não é um item raro ou difícil de encontrar. Pelo contrário, está presente em feiras livres, supermercados e até em hortas caseiras.
A questão não é apenas ter acesso a ele, mas saber como utilizá-lo da forma correta, na quantidade certa e no momento ideal do dia. Esses detalhes fazem toda a diferença para que ele realmente funcione como um aliado no combate à pressão alta e ao inchaço. Um dos segredos desse ingrediente é a capacidade de aumentar a produção de óxido nítrico no corpo. Esse composto natural relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, reduzindo a resistência que o sangue encontra ao circular. Isso significa menos esforço para o coração e mais equilíbrio para todo o sistema cardiovascular. Além disso, o efeito diurético contribui para um corpo mais leve, livre do excesso de água que causa aquela sensação de peso e cansaço. Agora, imagine você aplicando isso na prática. Incluir esse alimento no café da manhã ou no chá da tarde, sentindo que ao longo dos dias sua pressão vai se estabilizando e aquele inchaço que incomodava começa a desaparecer. Não é uma mudança radical, mas sim um processo progressivo, construído passo a passo, com resultados reais. E para quem ainda tem dúvidas, a ciência está aí para confirmar. Pesquisas recentes mostram reduções significativas nos níveis de pressão em pessoas que incluíram esse ingrediente de forma regular em suas dietas. Além disso, os relatos de quem já experimentou falam de mais disposição, menos desconforto e até melhorias na qualidade do sono. Afinal, quando o corpo não está sobrecarregado, ele descansa melhor e se recupera com mais eficiência. Esse é o momento de entender que pequenos ajustes na alimentação podem trazer transformações gigantescas. Muitas vezes, o que parece impossível de resolver sem remédio, encontra na natureza uma resposta simples e acessível. E esse é justamente o caminho que queremos mostrar aqui. Você pode cuidar da sua saúde sem depender apenas de soluções caras e artificiais. O mais interessante é que esse ingrediente não atua sozinho. Ele pode ser potencializado quando combinado com outros hábitos simples, como beber mais água ao longo do dia, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e praticar pequenas caminhadas. Não se trata apenas de um alimento, mas de um estilo de vida que coloca sua saúde em primeiro lugar. Então, antes de revelar ainda mais formas de uso e combinações desse ingrediente, quero reforçar. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que sofre com pressão alta ou retenção de líquidos. Esse gesto pode ser o primeiro passo para transformar não apenas a sua vida, mas também a de outras pessoas que você ama. Imagine que, até agora, você já entendeu como a pressão alta e o inchaço caminham lado a lado, causando um verdadeiro peso no corpo e um fardo para o coração. Você viu também que existe um ingrediente natural capaz de atuar como um verdadeiro aliado na eliminação de líquidos acumulados e no equilíbrio da pressão. Mas talvez você esteja se perguntando, como, na prática, usar esse ingrediente para colher benefícios reais no dia a dia? É justamente isso que vamos explorar agora, trazendo exemplos, formas de preparo, momentos ideais para consumir e ainda experiências de pessoas que já testaram e sentiram a diferença. Dessa forma, você terá em mãos não apenas informação, mas também um passo a passo simples e aplicável para transformar sua saúde. O ingrediente natural em ação. Falamos bastante sobre o poder de alimentos diuréticos e reguladores da circulação. Agora pense em algo acessível, presente na maioria das feiras, mercados e até mesmo hortas caseiras. O salsão, também chamado de aipo. Esse vegetal é rico em antioxidantes, minerais como potássio e magnésio, e fibras que ajudam não apenas a regular a pressão arterial, mas também a reduzir a retenção de líquidos, desinchando pernas, tornozelos e até a região abdominal. O salsão age como um faxineiro natural dentro do corpo, ajudando os rins a eliminarem o excesso de sódio, que é um dos principais responsáveis pelo aumento da pressão e pelo inchaço. Ele atua de forma suave, mas consistente, diferente de medicamentos fortes que podem trazer efeitos colaterais. Agora, talvez você esteja pensando, mas será que funciona mesmo? Para ilustrar, vou trazer uma história real que pode inspirar. Exemplo real: Dona Marta e o alívio inesperado. Dona Marta, uma professora aposentada de 67 anos, sempre sofreu com pernas inchadas e pressão oscilando em torno de 15/10. Isso a deixava cansada, com dores constantes e dificuldades até para dormir. Um dia, seguindo a orientação de uma amiga, ela decidiu incluir o suco verde com salsão todas as manhãs, em jejum, junto de uma fatia de maçã e meio pepino. O resultado foi surpreendente. Em apenas 2 semanas, o inchaço nas pernas diminuiu consideravelmente, ela começou a urinar mais vezes durante o dia e, ao medir a pressão, percebeu que estava estabilizada em níveis mais saudáveis. É claro, ela não deixou de seguir as orientações médicas, mas notou que o corpo reagia de forma positiva e natural. Esse relato mostra que pequenos ajustes podem gerar grandes transformações. E você também pode experimentar, de maneira simples,
sem complicação. Formas de usar o ingrediente. Existem diferentes maneiras de consumir o salsão para melhorar circulação e eliminar inchaço. Veja algumas práticas. Suco fresco pela manhã. Bata no liquidificador um talo de salsão, meio pepino, uma fatia de abacaxi e 200 ml de água. Esse suco refrescante potencializa o efeito diurético e ainda fortalece os rins. Chá de salsão. Ferva 1 litro de água, adicione 3 talos de salsão picados e deixe em infusão por 10 minutos. Beba ao longo do dia. Esse chá natural ajuda a eliminar toxinas, reduzir retenção de líquidos e ainda aliviar a pressão alta de forma leve. Saladas funcionais. Adicione o salsão cru em saladas, junto de folhas verdes, tomate e azeite de oliva. Essa combinação aumenta o aporte de fibras e melhora o trânsito intestinal. Outro ponto importante para quem sofre de inchaço abdominal. Um erro comum é experimentar por 1 ou 2 dias e desistir. O segredo da saúde natural está na constância. O corpo precisa de alguns dias para se adaptar e mostrar os resultados. Ao incluir esse ingrediente diariamente, seja em sucos, chás ou refeições, você estará criando uma rotina de cuidado que, aos poucos, reduz os sintomas que tanto atrapalham. E aqui vai um ponto crucial. Além de atuar sobre pressão alta e retenção de líquidos, o salsão fortalece o sistema cardiovascular e auxilia até mesmo na perda de peso, já que é baixa em calorias e aumenta a sensação de saciedade. Muitas pessoas pesquisam diariamente termos como remédio natural para pressão alta, como desinchar o corpo rápido, chá para retenção de líquidos ou ainda o que tomar para baixar a pressão sem remédio. A boa notícia é que soluções simples, como incluir o salsão no dia a dia, podem atender todas essas necessidades ao mesmo tempo. Esse vegetal atua como um remédio natural para pressão alta, pois ajuda a equilibrar a circulação, reduz retenção de líquidos, combate inchaço corporal e favorece a saúde dos rins. Além disso, ao ser usado em forma de chá natural para desinchar, proporciona resultados visíveis já nos primeiros dias. Se o seu objetivo é emagrecer de forma saudável, melhorar a saúde do coração e eliminar o desconforto causado pelo inchaço, o consumo regular de alimentos como salsão pode ser o primeiro passo para uma transformação duradoura. Interação com o público. E aqui eu quero te perguntar, você já usou algum ingrediente natural para desinchar ou para regular a pressão? Foi chá, suco ou algum outro alimento específico? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque ela pode ajudar muita gente que está passando pelo mesmo problema. O que vimos até agora mostra que não é preciso recorrer a soluções complicadas ou caras para conquistar alívio. Com apenas um ingrediente simples e acessível, é possível reduzir pressão, eliminar inchaço e devolver ao corpo aquela sensação de leveza que tanta falta faz. Mas ainda falta um detalhe essencial: como manter esses resultados a longo prazo sem abrir mão de prazeres da vida, como uma refeição saborosa ou um momento de descanso bem aproveitado. É sobre isso que iremos falar na sequência, porque entender como equilibrar hábitos diários com a ajuda desse ingrediente pode ser a chave para uma vida livre de pressão alta e inchaço. Muitas pessoas passam anos convivendo com a pressão alta e com aquela sensação de inchaço sem perceber que existem soluções mais simples e naturais do que imaginam. Depois de tudo que vimos até aqui, você já sabe que a chave está em pequenos ajustes de rotina, no cuidado com aquilo que colocamos no prato e, principalmente, no poder dos ingredientes que a natureza nos oferece. Esse ingrediente que estamos explorando tem se mostrado um verdadeiro aliado porque atua de forma dupla. Ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, favorecendo a circulação, e ainda estimula o corpo a eliminar o excesso de líquidos retidos, aliviando rapidamente aquela sensação de peso, pernas inchadas e desconforto que tanto incomoda no final do dia. Agora pense comigo. Quantas vezes você se pegou cansado apenas de subir alguns degraus ou mesmo de caminhar distâncias curtas? Quantas vezes o tornozelo ou a panturrilha ficaram marcados pela meia ou pelo sapato, denunciando o excesso de líquidos acumulados? Isso não precisa mais ser parte da sua rotina. Quando entendemos que a alimentação pode ser tão poderosa quanto um remédio, a vida muda de direção. Esse ingrediente, por exemplo, pode ser incorporado em preparos simples, sem complicação, garantindo benefícios diários e cumulativos. É como se cada dose natural fosse um passo firme rumo a uma vida mais equilibrada e saudável. O mais interessante é que os efeitos não se limitam apenas ao controle da pressão ou à eliminação do inchaço. Muitas pessoas relatam também uma melhora no humor, mais disposição para as atividades do dia a dia e até uma sensação de leveza mental. Isso porque, quando o corpo está menos sobrecarregado, quando o sangue flui melhor e os órgãos funcionam de forma mais eficiente, todo o sistema se beneficia. A saúde é um conjunto, e não um ponto isolado.
Por isso, quando você decide dar esse passo de cuidar melhor da pressão e reduzir o inchaço com um recurso natural, você não está apenas resolvendo dois problemas, está cuidando do corpo como um todo, de dentro para fora. É importante também destacar que o ingrediente em questão não exige esforços enormes nem gastos elevados. Ele é acessível, encontrado facilmente em feiras, supermercados e até mesmo cultivado em casa. Essa simplicidade é o que torna a prática sustentável a longo prazo, porque não adianta seguir métodos complexos que não podem ser mantidos no dia a dia. Aqui estamos falando de algo natural, barato e que pode ser incorporado sem mudar drasticamente a rotina. Basta apenas criar o hábito. E hábitos, como você sabe, são a base da transformação. Ao aplicar esse conhecimento, você estará fortalecendo a sua independência. Muitos acreditam que a única saída para controlar a pressão alta ou lidar com o inchaço é viver à base de comprimidos, mas essa visão é limitada. Claro que o acompanhamento médico é fundamental, mas quando aliamos a medicina tradicional com práticas naturais, conseguimos resultados mais consistentes e duradouros. Não se trata de excluir nada, mas de somar. E somar sempre traz ganhos. Imagine-se daqui a alguns meses. Imagine acordar mais leve, sem aquela sensação incômoda de corpo pesado. Visualize-se subindo escadas sem sentir falta de ar, caminhando sem dor ou cansaço, sentindo as pernas livres de inchaço. Pense na alegria de medir a pressão e perceber que os números estão mais controlados, dentro de um padrão saudável. Tudo isso pode se tornar real quando você decide adotar pequenas práticas consistentes, como o uso regular desse ingrediente poderoso. E lembre-se, o segredo não está em fazer uma mudança radical da noite para o dia, mas sim em dar passos firmes e contínuos. É assim que o corpo responde melhor, porque não sofre choques ou estresses desnecessários. O organismo adora equilíbrio, e quando oferecemos esse equilíbrio, ele responde de forma positiva. O que você precisa fazer é começar. Começar hoje, dar o primeiro passo e não esperar que os problemas avancem até um ponto sem retorno. Outro detalhe que não pode passar despercebido é que, ao usar ingredientes naturais, você não está apenas cuidando da saúde física, mas também despertando uma nova forma de se relacionar com a comida e com a vida. É um resgate da confiança naquilo que é simples, mas eficaz. Muitas vezes, os melhores remédios estão ao nosso alcance, e só falta decisão para aproveitá-los. Esse ingrediente é prova disso. Acessível, prático e com potencial de transformar não só a pressão arterial e o inchaço, mas todo o seu bem-estar diário. Agora, depois de tantas informações e reflexões, eu quero reforçar algo muito importante. Todo o conteúdo que você acompanhou até aqui tem caráter informativo e educativo. Ele não substitui de forma alguma a orientação de um médico ou profissional de saúde. Sempre que for iniciar uma mudança significativa na sua rotina ou alimentação, é essencial buscar acompanhamento adequado para garantir que tudo esteja alinhado com a sua realidade pessoal. E se esse conteúdo fez sentido para você, se trouxe insights valiosos e abriu novos caminhos para cuidar da sua saúde, eu quero te convidar de forma calorosa a se inscrever no canal. A sua inscrição é o que nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este, recheados de informações práticas, naturais e transformadoras. Além disso, quando você se inscreve, curte e comenta, você cria uma comunidade de apoio que inspira outras pessoas a também darem o primeiro passo. Juntos podemos espalhar essa corrente de bem-estar e fazer a diferença na vida de muita gente. Quero muito que você compartilhe nos comentários a sua experiência. Você já enfrentou problemas com pressão alta ou com inchaço? Já testou algum recurso natural que fez diferença no seu dia a dia? Esse espaço é para você dividir a sua jornada, e a sua história pode motivar outras pessoas a não desistirem e a acreditarem que é possível viver melhor. Então, não deixe para depois. Clique para se inscrever, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe esse conteúdo com amigos e familiares que também precisam dessas informações. Esse simples gesto pode transformar vidas. Quer continuar aprendendo estratégias práticas para saúde e bem-estar? Assista aos próximos vídeos que preparei com muito cuidado e descubra como transformar sua rotina com métodos simples e eficazes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.